então minha lousa aqui para a gente começar. Você sabe, não preciso falar. Pintou dúvida, é só abrir o áudio ou me mandar a pergunta ali também. Galera, o tema de agora, então, módulo 20, tá? Esse módulo 20, ele fala de dois teoremas. O teorema de Tales e o teorema da bissetriz interna. Nível de importância, teorema de Tales é de médio mais, eu vejo a prova do Enem como possível de te perguntar isso, não só, mas é o grande lugar. Teorema da bissetriz interna, baixo, tá? Nível baixo de importância. Ok? Então, vamos ao teorema de Tales, começando este momento nosso, que trata de segmentos proporcionais. Tanto esse módulo como o próximo, que não sei se a gente consegue terminar, provavelmente não, ninguém tem pressa para isso. Eles tratam de segmentos proporcionais. Veja, nós já tivemos aula sobre a ideia de proporção, né? Quando se fala em proporção, é a proporção direta que tem a ver com a ideia de igualdade entre razões. Tá? Então fica com esse recado, uma recapitulação daquilo que já falamos antes, e vamos aqui ao teorema de Tales. Qual que é a característica daquilo que eu posso chamar de exemplo clássico do teorema de Tales? Retas paralelas. Eu tenho que ter pelo menos 3 retas. Aqui reta R, paralelo a S, paralelo a U. Tenho que ter pelo menos 3 retas paralelas, senão o teorema de Tales não existirá. Se as retas não forem paralelas, nada do que eu direi funcionaria, tá bom? E aí, pessoal, eu tenho as retas paralelas com as transversais traçadas, duas. Nós já falávamos lá atrás o que são retas transversais, são retas que interceptam, né, essas paralelas. Veja que essas transversais T1 e T2, elas têm relação nenhuma entre si. Nenhuma. Elas não são paralelas, elas não têm ângulos que são suplementares, nada. Elas têm relação zero entre si. Porém, elas traçadas determinam, ó, entre as paralelas, segmentos. Reparem que esses segmentos estão nas transversais, entre as paralelas. E alguém, na história da matemática, percebeu que esses segmentos são proporcionais. O que significa dizer, e olha o grau de liberdade que a gente tem na montagem, significa dizer que, por exemplo, pegar o segmento AB e dividir pelo BC, reparem a ordem, eu fiz o de cima pelo de baixo, divididos, o de cima pelo de baixo, isso dá a mesma coisa que olhar do outro lado e pegar o de cima, que é o AB, a linha, B', e dividir pelo de baixo, que é o B', C'. Então, o teorema de Tales me garante que o segmento AB dividido pelo de baixo, AB dividido por BC, dá a mesma coisa que, do outro lado, mantido a mesma ordem, este por este. Essa é uma forma, dentre tantas maneiras que a gente tem para montar o teorema de Tales. Vamos montar mais uma? Ou, eu posso montar também o teorema de Tales, aqui eu fiz o de cima pelo de baixo, eu posso montar, por exemplo, esquerda dividido pelo da direita correspondente. Então, AB dividido pelo a linha B', dá a mesma coisa que pegar, agora, ó, esquerda, direita, BC, esquerda, dividido pelo da direita, que é B', C'. Que eu posso ainda, gente, em alguns momentos é interessante, eu posso pegar, eu fiz esquerda por direita, eu peguei pedacinho com pedacinho, pedacinho com pedacinho, eu posso pegar o todo, que é o AC, a esquerda, e dividir pelo todo a linha C', a direita, a linha C'. E essa é uma outra maneira de montar a proporção em teorema de Tales. Tá? Há outras, tá? Você pode montar, aqui eu fiz, né? Nesse caso, por exemplo, esquerda por direita, podia ser óbvio, aliás, desculpe, o de cima pelo de baixo, podia ser o de baixo pelo de cima. Só que se eu comecei nessa ordem, eu mantenho, porque eu não posso inverter as ordens. Mesmo aqui, eu fiz esquerda por direita, claro que podia ser direita por esquerda, sem problema. Se eu começar assim, eu vou até o fim. Então é só tomar cuidado para não inverter a ordem na proporção montada. Vide teorema de Tales, que trata de segmentos proporcionais. Tá? E teorema de Tales, se a gente puxar pela memória, quando crianças, a gente adorava quando o professor ou a professora lá atrás usava esse tema até em provas. Né? Vamos combinar que o tema é bem de boa e ele aparece. Isso é bom. Prova do Enem pode aparecer com certeza. Tudo bem?
Essa é uma parte desse módulo 20. Vou para a sequência, vou para outra parte, vou para o assunto 2, que é bem menos importante que esse. Então, vou aqui apagar a nossa lousa e vamos falar juntos do chamado teorema da bissetriz interna, nível de importância muitíssimo menor. Tá? Enquanto eu escrevo, eu vou falando. O pessoal normalmente me vê escrever, né, falar teorema da bissetriz interna e já vem com a pergunta. Ô, Léo, existe o teorema da bissetriz externa? Resposta, sim, e a gente não trabalha. Veja, se o teorema da bissetriz interna já aparece quase nunca, o da externa não aparece há uns 20 e poucos anos, em prova nenhuma. Tanto que o nosso material nem traz. O nosso material, que é hiper completo, nem traz, porque é perder tempo à toa. Tá? Aqui também nós vamos ter segmentos proporcionais, tá? Segmentos proporcionais. Só para vocês saberem que segue a mesma lógica, por isso que ele está no mesmo módulo. Qual que é a ideia desse teorema? Que, aliás, eu também me reservo aqui na ideia de não demonstrar para vocês por julgar que é gastar energia à toa. Se alguém fizer muita questão de ver essa demonstração, tenta aparecer num plantão, de repente no finzinho dele, dá para a gente fazer a demonstração. A demonstração eu te aviso aqui falando, ela sai do teorema de Tales, tá? Então ela tem a ver com segmentos proporcionais, porque tem a ver com o teorema de Tales. Tá? Mas eu vou te ensinar a gravar o teorema de uma forma muito melhor do que saber a demonstração, porque é aquela história, né? Tem coisa, tipo lá naquele módulo de ângulos na circunferência. Quando eu demonstro para você da onde saem as chamadas fórmulas, você tem a opção de ir lá na hora, por simplicidade, usar a fórmula ou não. Lá na hora você meio que demonstra, se você achar melhor. Porque as demonstrações são bastante simples. Essa demonstração não é tão simples assim, então eu tenho certeza em te dizer que ninguém lá na hora faria uso dela para um exercício que é de teoria. Excepções que às vezes a gente não consegue ter. Enfim, vamos enunciar aqui esse teorema. Veja, eu tenho um triângulo qualquer, vou num dos vértices desse ângulo e traço a sua bissetriz. Tá? Bissetriz que atinge aqui o lado BC no ponto D. Você sabe que esse ponto D não é ponto médio de BC, pelo menos não tem essa obrigação. Pode ser ponto médio? Sim, vamos lembrar? Quando você traça a bissetriz relativa ao vértice que enxerga a base em um triângulo isósceles. Num triângulo isósceles, a bissetriz, que sai do vértice oposto à base, que é o lado diferente, faz com que, então, esse D, o ponto onde a bissetriz chegue, seja ponto médio. Porém, lá no triângulo isósceles, você teria um ângulo reto formado aqui, né? Porque a bissetriz coincide com a altura, coincide com a mediana, coincide com a mediatriz relativas à base. Relativas à base, não é? Num triângulo equilátero, aí sim, qualquer bissetriz que você traçar coincide com o ponto médio, chega no ponto médio, porque coincide com tudo que eu falei, né, no triângulo equilátero para qualquer um dos três lados. Tá? Aqui é um triângulo qualquer, então não afirme que D é ponto médio, porque não é, sendo um triângulo escaleno, por exemplo. Bom, traçada a bissetriz, então. E essa é a primeira evidência no exercício, fora de contexto, que você vai usar o teorema da bissetriz interna. Tem uma bissetriz traçada, ele dá medidas lineares, tipo a medida de AB, a medida de AC, a medida de BD, e pergunta, por exemplo, a medida de CD. Então, o exercício ele não vai mencionar medidas de ângulos para você calcular. Ele fala da bissetriz, mas ele traz medidas lineares e pergunta uma medida linear. É a evidência, são as palavras-chave aí que te mostram esse é o teorema a ser usado. E o que diz esse teorema? Ele diz assim, ó, que se eu pegar o lado AB, vou te ensinar a gravar, fica calmo, fica calmo. AB dividido por BD dá a mesma coisa que pegar AC e dividir por DC ou CD, tanto faz. Esse é o teorema da bissetriz interna, tem a ver com segmentos proporcionais, isso é demonstrado pelo teorema de Tales. Vamos analisar, porque olhar para isso daqui diz absolutamente nada, né? É AB dividido por BD igual a AC
por CD. Perceberam que a própria fórmula, eu detesto esse nome, eu insisto às vezes em não usar, mas não tem escapatória. A ideia do teorema te ensina a gravar o teorema? Como assim, Léo? Ó, vem ver. Olhe sempre para o vértice da bissetriz. Quer gravar essa expressão? Olha para o vértice de onde a bissetriz partiu. Partiu do vértice A. Repare que a proporção montada vai fechar o triângulo, ó, através do vértice, de onde partiu a bissetriz. AB dividido por BD dá a mesma coisa que AC dividido por CD. Você fecha o triângulo na proporção. AB dividido por BD é igual a AC por CD. É só encaixar, é como se você estivesse encaixando na montagem da proporção. Beleza? De modo que se a bissetriz partisse desse vértice, então você faria AB dividido por A alguma coisa, igual a BC por C alguma coisa. Tivesse partido do vértice C, então você teria AC dividido por A alguma coisa, igual a CB dividido por B alguma coisa. É só localizar o vértice de onde partiu a bissetriz e montar a proporção fechando o triângulo. Acabou, acabou, tá? Acabou, tranquilo, tranquilíssimo, beleza? Então eu te falei como localizar, que é o teorema a ser usado, tem bissetriz e medidas lineares, e te ensino aqui a gravar a proporção. Dúvidas, gente? Alguma pergunta? Fiquem à vontade para me perguntar o que quiserem, porque se não houver, eu já te falo, a teoria é esta. Não há novidade teórica. É isso que a gente vai precisar nesse módulo 20. O que nós faremos agora são os exercícios, tá? Deixando também um espacinho para pegar a apostila dos propostos, né, daqui a pouco. Bom? Supondo que esteja tudo tranquilo, vamos então fazer os exercícios aí da nossa. O Felipe fez uma pergunta no chat. Acho que você... eu ia bater o olho agora, obrigado. Ah, tá, sem olhar? Desculpa, então, não sabia. Não, imagina, fez muito bem me avisar, porque eu podia ter esquecido de olhar mesmo. Ó. Felipe pergunta, o segmento AD não entra na expressão, então? Não, ele não entra. O AD, Filipão, ele só vai servir, ele é a bissetriz, mas ele não entra no teorema, tá? A proporção se dá e é montada através aqui dos segmentos no triângulo, tá? O segmento AD, que é um pedaço da bissetriz, já que a bissetriz é semi-reta, ele, como se ele dividisse o triângulo em dois pedaços, aqueles pedaços que fecham a proporção. Beleza? Bacana? Obrigado, Amanda, também. Valeu, Filipão, pela pergunta. Se alguém mais estiver aí pronto a perguntar, estou prontíssimo a responder. Ô, Léo. Manda. Se tiver dois triângulos que têm um ângulo em comum, esse teorema, ele funciona para esse triângulo? Se tiver? Dois triângulos que têm um ângulo em comum. Esse teorema funciona para esses triângulos? Desde que você tenha a bissetriz traçada, o teorema funciona. Você tem que ter bissetriz traçada. Tá? Se esses ângulos em comum eles têm bissetriz traçada, você vai conseguir usar o teorema. Tá certo. Tá, eu respondi? Sim, sim. Sim? Então tá joia. Bacana, gente. Mais alguém? Se não, vamos aos exercícios. Conforme a gente for fazendo exercício, de repente surge mais dúvida também. E aí vocês fiquem à vontade. Galera, só que eu quero começar numa ordem diferente da do nosso material, tá? A gente não vai fazer o primeiro de cara, a gente vai fazer o exercício 3. Então a página é 245, tá? Então vai para ela, por favor. Exercício 3 primeiro, nós vamos numa ordem nossa. É porque acho que vai ser vantajoso para a gente. Pega lá. Esse que é o terceiro da página 245. Vamos ler juntos? Ele fala assim, ó. 3 ruas paralelas são cortadas por 2 avenidas transversais nos pontos A, B e C da Avenida 1 e nos pontos D, E e F da Avenida 2. De tal forma que a B é 90, BC 100, DX e EF 80, tudo em metros. Nessas condições, o valor de X é... Bom, não tem figura, mas está fácil de perceber o que ele está descrevendo, né? A gente tem 3 ruas que são paralelas, a rua 1, a rua 2 e a rua 3.
Ruas estas, segundo o texto, paralelas. Então, a rua 1, a 2 e a 3. Tá? E as avenidas que são transversais. Então, eu vou pôr uma avenida aqui, a outra avenida aqui. Ele diz que são avenidas também 1 e 2. Então, aqui é a avenida 1, aqui é a avenida 2 para nós. Aí ele vem com o papo de dizer os pontos onde estão, né? A, B, C está na avenida 1. Então, por aqui, ó. A, B, C. E aqui na outra avenida ele diz que são os pontos D, E e F. Então, D, E e F. Medidas também ele deu. Ele fala que a B mede 90 metros, mede 100 metros BC, 100 metros, mede XDE e mede 80 metros EF. 80 metros. Beleza, bacana. Tá aqui a montagem do que eu acredito ser muito fácil reconhecer que a ferramenta é o Teorema de Tales, né? A gente tem facilidade em reconhecer que é o Teorema de Tales, porque não tem outra ferramenta que pareça oportuna. Tem os segmentos que são paralelos, eu tenho os segmentos determinados nas transversais. Vamos montar aí a proporção, tá? E monta da forma que você achar melhor. Eu vou dizer que 90 dividido por 100, de cima pelo de baixo, vai ser igual a x por 80, tá? Achei o melhor modo de trabalhar, de pensar, tá? Vou também, eu gosto de fazer isso, vocês sabem, simplificar esses dois carinhas. Dá para simplificar em cima e embaixo, mas aqui eu acho que a simplificação é mais legal. Vou simplificar por 20 cada um deles, para ficar 5 e ficar 4, tá? E aí também, você sabe disso, dá para simplificar os 90, não é? Por 5, vai dar 16, certo? E 4 vezes 16 vai dar 72. Então, aqui simplificado deu 16. Aliás, 16 não, perdão, 18. Perdão, 18. E aí, 4 vezes 18 vai dar na multiplicação em cruz 72 metros. Que é a alternativa a ser marcada no item D. Então, aqui, gente, o caso clássico. A única coisa que pode diferir o meu do seu é a montagem, né? É a ordem com que você prefere montar. É, assim, qualquer ordem que você monte, desde que corretamente, seguindo o padrão estabelecido na primeira razão, seguindo na segunda, você vai acertar sem muita dor de cabeça e entender. Só deixa eu aproveitar esse exemplo, esse exercício, para dizer a você um fato que muita gente não percebe quando a gente enuncia o Teorema de Tales. Atenção, galera, o Teorema de Tales diz ser proporcionais os segmentos nas transversais, nunca nas paralelas. Atenção, repito, o Teorema de Tales diz ser proporcional, ter proporcionalidade os segmentos nas transversais, nunca nas paralelas. Alguém vai dizer assim, ah, Léo, mas eu já vi exercícios, me dá licença que eu vou mexer aqui na figura, tá? Ah, Léo, eu já vi exercícios onde ele falava, tipo, aqui 90, aqui X, aqui 100, aqui 80, eu já vi. É, eu também, a gente vai resolver exercício assim, porém não é Teorema de Tales que a gente vai ter que usar. É outra ferramenta, chamada semelhança de triângulos. A gente precisa aí fazer aparecer triângulo para conseguir trabalhar esse tipo de situação. Tá? Então aqui não é Tales mais, aqui vai ser semelhança de triângulos, que a gente dá um jeito de fazer aparecer. Tá? Não sei nem se os números que eu coloquei, a figura que eu coloquei, é tão simples de se pensar por semelhança de triângulos. Mas o fato é, o que eu quero deixar claro, aqui nós temos Tales quando segmentos nas transversais, entre as paralelas. Fechou? Só para a gente não fazer confusão na hora da semelhança de triângulos. A gente vai ver a ferramenta que complementa a ideia, tá? Feito esse terceiro, então, agora você volta comigo lá para o primeiro, na página 244, que vai apresentar uma variação do Teorema de Tales. Por isso que eu quis fazer o terceiro, que é o caso clássico, e a gente vai para uma variação
que pode pintar aí também. Primeiro, diz o seguinte, deixa eu pegar ele aqui na minha apostila. Tá lá. A seguir, R, S e T são retas paralelas e A e B são duas retas transversais às retas paralelas, sendo que as retas A, B e S concorrem no mesmo ponto. Considerando os dados da figura, determine o valor de x. Muito bom, gente. Veja que eu tenho aquilo que tem que acontecer para o teorema de Tales existir, né? Eu tenho retas que são paralelas. Vou desenhar. A primeira delas, que é a reta S. A R, perdão. A segunda, a reta S. E a terceira, a T. Tá legal. Vou desenhar uma das transversais, que está aqui assim. Essa é a reta B. Tá? Aqui é R, S e T. E a reta A, ela está cruzando aqui onde eu estou posicionando minha régua, formando um X aqui sobre S, né? Elas são concorrentes. Eu vou dar um conselho a vocês. Um conselho. Toda vez que as retas transversais elas forem concorrentes, aqui elas concorrem em cima da paralela, não precisaria ser em cima da paralela, elas podiam estar concorrendo, tipo aqui assim, ó, fora da paralela. Fosse fora da paralela, eu te conto depois o que você vai fazer. Mas está concorrendo em cima, tá? E sendo em cima ou fora de uma paralela, você vai, conselho, redesenhar essa situação arrastando essa reta transversal, de modo a separá-la, como eu estou fazendo aqui. Tá? Onde você agora consegue pegar as medidas sem erro para montar a proporção. Ó, você tem, segue na B, 390, x mais 45. Lá na outra você tem 360 e x. Por que eu dou esse conselho de você separar as retas? Porque se você não separa, a tendência, tenho certeza que várias de vocês são experientes o bastante para falar assim, ah, Léo, eu não. Tá certo, conheço o trabalho de vocês, mas na pressa a tendência é a gente montar, se elas estiverem do jeito que elas estão, a gente montar a proporção de forma errada. A tendência é a gente falar que 360 dividido por 390 é igual a x mais 45 por x, e a gente errou. Quando eu separo, fica claro que, para montar aqui, seria falar 390, por exemplo, né? Dividido por 360, é uma possibilidade. Isso daria a mesma coisa que x mais 45, né? Eu fiz esquerda, direita, divididos isso por x. Tá? Então procura tomar cuidado para não cometer nenhum tipo de equívoco, né? Ó, 0 com 0, separar é o melhor jeito de não cometer esse tipo de equívoco. Bem? Vou fazer o nosso padrãozão, vou simplificar por 3 em cima e embaixo, aqui vai dar 13, aqui vai dar 12, e aí não tem muito o que fazer, vou ter que multiplicar mesmo, fazer as contas. A multiplicação em cruz, não há nada mais para simplificarmos. Então, ficou 13x igual 12x mais 10 vezes 45 daria 450, mais 90. 450 mais 90 vai dar 540. E aí eu trouxe o x para subtrair, e o x vai dar 540. Beleza? 540. Acabou, não tem unidade de medida. É o valor do x, e ele quer somente o valor do x. Cuidado para a pergunta se fosse essa medida x mais 45, mas não é. Só o valor de x. Tá? Então, as retas estando juntas, você faça isso, você não vai errar. Separa. Ô, Léo, você disse que se as retas estiverem cruzando fora das paralelas, o que eu faço? Você vai arrastar do mesmo jeito. Tá? Às vezes é necessário criar uma nova paralela às outras dadas por esse ponto de concorrência. Às vezes é legal você criar uma nova paralela. Você pode, tá? Traçar entre as paralelas dadas quantas paralelas você queira. Quantas novas paralelas você queira. Às vezes é necessário.
Tem um exercício antigo da Unesp onde isso é necessário. Beleza? Mas é bem raro, é bem raro. Normalmente elas vão cruzar assim. E é só separar, não vai ter erro. Ok? Tranquilo, gente, porque esses dois exercícios mostram bem o que é o Teorema de Tales, né? Um exercício com um cara bem assim, Enem, o outro exercício um pouco mais simplesmente aplicação, e vamos ver se a gente sobra tempo para fazer mais alguma coisa daqui a pouco. Agora a gente migra no próximo exercício para o Teorema da bissetriz interna, tá? Aqui nesse módulo, é fácil perceber que é o Teorema da bissetriz interna, porque a gente está nele e a gente está no contexto, né? Tenta perceber nele, se fora de contexto você pesca as referências, que é esse o teorema ser utilizado, tá? Esse é o desafio nosso aqui, te convencer daquelas palavras-chave que na hora do pega a gente perceba, é o Teorema da bissetriz interna. Ele fala assim nesse 2, da FAMEMA. A figura mostra o triângulo retângulo ABC, de hipotenusa AB igual a 10 centímetros, com o ângulo ABC igual a 30 centímetros. Está tudo assim marcado no triângulo, as informações que ele deu. Além disso, ele fala que o ponto D é sobre o lado BC. Sabendo que AD é bissetriz do ângulo BAC, o valor da razão BD sobre DC é... Legal, então ele está dando para a gente um triângulo que é retângulo. Vamos desenhar. Triângulo retângulo. Aliás, é o triângulo 30, 60, 90, né? Bem comum na trigonometria do triângulo retângulo. Vou fechar aqui assim, vai ficar legal. Pronto. Esse é o triângulo que ele trouxe. Vamos aqui, fechar aqui. Aí, o ângulo reto está aqui no vértice C. Você tem a bissetriz nesse ângulo, que é o ângulo de 60. Então ficou 30 e 30. É a bissetriz aqui no vértice A. Aqui é o B, onde também tem 30. E aqui está D. A medida que ele deu, a única medida que ele deu, é a medida da hipotenusa. Ele disse 10 centímetros. Tá joia. Gente, repara bem no que o exercício quer. Ele quer a razão entre BD e DC. Isso dividido por isso. Certo? Muito bom. Claro que esse triângulo ABD é isósceles, onde isso igual a isso. Beleza, a gente sabe disso tudo. Porém, veja, tem uma bissetriz traçada. Olhando para o triângulo retângulo, se a hipotenusa é 10, o lado oposto ao ângulo de 30, e eu vou fazer assim porque eu sei que o Fredão pega muito no pé, que vocês tenham essa lógica na cabeça, e ele está cobertíssimo de razão, esse lado AC seria 5 centímetros, né? Como é que a gente sabe? Porque o seno de 30 é meio, que é lado oposto dividido pela hipotenusa. Então, se a hipotenusa é 10, o lado oposto ao 30 no triângulo retângulo é 5. Assim como eu sei que você sabe falar que o lado adjacente aqui, o lado BC, vai ser 5 raiz de 3, né? Porque 5 raiz de 3 dividido por 10 vai dar raiz de 3 sobre 2. É a proporção que a gente tem no triângulo 30, 60, 90, dada a hipotenusa. Mas eu nem preciso falar que aqui é 5 raiz de 3. Volto à palavra-chave. Tem uma bissetriz, medidas lineares que eu consegui, e eu quero a razão entre essa medida linear e essa. O teorema da bissetriz interna trata justamente da razão, da proporção entre essas medidas lineares. De modo que, se o vértice da bissetriz está aqui, eu vou montar essa proporção dizendo que 10, que é o AB, dividido por BD, dá a mesma coisa. Então, eu estou fechando o triângulo, ó. Vou fechar pelo outro lado, que 5 dividido por DC. 5 dividido por DC. Certo? Eu já vou de cara de encontro àquilo que o exercício quer, que é que a gente fale a respeito dessa razão entre BD e CD. Vamos lá. É só trocar de lugar. O BD sobe, o 5 desce. Como ele vai descer o 5 dividindo 10, eu já vou fazer isso, ó. 2 e 1. Então, a hora que eu subo o BD,
BD vai ficar dividido por DC. Eu já tenho 2 sobre 1, que é 2. Já está respondido aquilo que pedia o exercício. Onde eu tenho a alternativa correta? Lá na alternativa de letra A. Bom. Tá? Evidências, parafraseando o Chitãozinho e Chororó, evidências que aqui nós temos o teorema da bissetriz interna para ser usado. Ok? É o caminho mais legal de se fazer. Certo, gente? Tranquilo? Perguntas? Vá pensando se as perguntas existem ou não. Se não houver pergunta, eu queria que você fosse comigo nesse tempo final que nós temos, lá para a página, para o módulo 20, na apostila dos propostos, começa na página 65. Página 65. Tá? Mas eu não gostaria de fazer nessa página, eu quero com você lá na página 66 dos propostos, tá? Página 66 dos propostos. Vamos brincar um pouquinho mais com esse teorema da bissetriz interna nessa página 66, por favor. Então, lá na página 66 dos propostos. Vamos mais um de aplicação e depois a gente faz um mais desafio, tá? De teorema da bissetriz interna. Então, vamos começar no de aplicação. 388, onde é bem imediato. 388. Deu tempo de pegar? Estou dando aquela seguradinha para você ter tempo de pegar. Ele traz lá, ó, no triângulo ABC da figura a seguir, o AC mede 5, BD mede 7, DC mede 3 e AD é a bissetriz do ângulo interno BAC. E ele quer a medida do lado AB. Joia, então eu vou lá. Eu vou só montar o triângulo sem nenhum capricho maior para a gente enxergar que é só fechar mesmo o triângulo pela bissetriz traçada. E para vocês repararem que todas as palavras-chave que eu cito apareceram. Opa, aqui é A, aqui é B, aqui é C, a bissetriz do ângulo em A. Aqui no D, isso igual a isso. Medidas que ele deu: 7, 3, 5. E ele quer essa medida, que é a medida do lado AB. Galera, todos os argumentos que eu usei, né? Eu vou olhar para o vértice onde tem a bissetriz e vou montar a proporção, dizendo que AB dividido por 7, estou fechando, ó, AB por 7, é o mesmo que 5 por 3. 5 por 3. Só isso. Fechei pela bissetriz traçada. Tá? Onde então esse 7 vai subir multiplicando. Eu vou isolar o AB, onde o AB será 35, 7 vezes 5, sobre 3. Não sai dividindo nada, olha para as alternativas, tá? Olha para elas e perceba. Você tem aqui o 35 terços no item A para marcar. Só isso. Beleza? Isso é aplicação direta. E tem muitas vezes que é de aplicação direta mesmo, quando esse tema aparece, que é algo muito raro de acontecer. Tá? Vou para outro agora de teorema da bissetriz interna. Esse já é um nível mais desafio. E faço questão de fazer porque ele é famoso, ele está em tudo quanto é material. Então, se o teu concorrente vai ver a resolução, você vai ver também comigo aqui, porque aqui é assim. Estou falando do 391. 391. Vamos nele? 391 vai dizer assim, ó, apagando. 391. Se tiver rápido, fala, tá, gente? Falta aquela olhar, né, para saber se tá rápido ou não. Você só me fala, Léo, segura um pouquinho aí, dá um tempo. Não é essa a intenção, não. Tá lá o 391. Na figura, ABC é um triângulo com AC igual a 20 centímetros, AB igual a 15 centímetros, BC igual a 14 centímetros. Sobre o triângulo ABC, ele deu tudo que precisávamos de medidas, todas as medidas, na verdade, do triângulo. Bem, sendo AQ e BP bissetrizes interiores do triângulo ABC, o quociente QR sobre AR é igual a.
Vai pondo as medidas no teu triângulo daí, enquanto eu desenho o meu daqui. Mas está assim, é um triângulo ABC, onde tenho bissetrizes traçadas. Vamos lá, tá assim, aqui. E aí ele traçou a bissetriz desse ângulo, traçou a bissetriz desse ângulo. Tá? Ele diz isso. Vamos pôr os pontos. A, P, C, Q, B, e ali em cima é o R. Vou deixar reservadinho aqui desse lado para a gente perceber o que ele quer. Ele quer AR, aliás, QR sobre AR. Essa é a pergunta do exercício. Vamos pegar as medidas que ele deu. Ele fala, AC mede 20 centímetros. Então, 20 centímetros marcados. Ele disse que mede 15 centímetros o AB. Dá para marcar assim direto. E disse que BC mede 14 centímetros. Muito bom, gente. Olha o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é usar o teorema da bissetriz interna, porque dá para usar, tem bissetriz, tem medida linear, aquele papo todo que a gente já falou. No triângulo ABC, porque eu vou descobrir a medida que eu tenho aqui, ó. BQ. Você fala assim, Léo, para quê? Te mostro já. Você já vai entender por quê. Já vai entender por quê. Agora, primeiro, analise esse problema como quem tem a medida dos três, e vamos supor que o problema perguntasse quanto mede BQ. Se eu chamei aqui de X e tenho o total, pelo amor de Deus, não vai me meter mais uma letra aqui em QC, tá? Se você tem o total e aqui é X, aqui em cima é 14 menos X, ou total menos o pedacinho que você chamou ali em cima. Tá bom? Então não precisa pôr nenhuma letra nova aí para ajudar, aquela coisa toda. Bobagem. Dá pra gente, então, agora, montar o seguinte. No triângulo ABC, usando a bissetriz pelo vértice A, dizer que 15 dividido por x, 15 dividido por x, dá a mesma coisa que 20 dividido por 14 menos x. Certo? Dá para falar isso. Vim pela bissetriz fechando a proporção. Dá para simplificar legalzinho. Aqui por 5 fica 3, fica 4. Tá? Vai ficar 3, vai ficar 4. E se vocês deixarem, eu vou fazer de cabeça só por causa do espaço, tá? Porque fica assim, ó, 4x igual a 3 vezes 14 dá 42 menos 3x. 42 menos 3x. O menos 3x vem somar com o 4x, 7x. Ficaria 7x igual a 42. Se eu dividir por 7 dos dois lados, o x vai dar 6. 6. Se o exercício perguntasse simplesmente essa medida ou fosse um item A, estava pronto o 6. Tudo bem até aqui? Claro que ainda, tá, por que que você foi atrás desse X? A resposta vem agora, gente. Eu quero a razão entre isso e isso. Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, que eu estou dando um destaque em vermelho, que é o triângulo ABQ, eu tenho uma bissetriz traçada aqui pelo vértice B. Eu posso usar, olhando para esse pedaço, que é o triângulo ABQ, eu posso usar o teorema da bissetriz interna de novo. Então, a segunda passagem é que o teorema da bissetriz interna, agora no triângulo ABQ, e veja que era fundamental eu saber essa medida, que é o 6. Eu vou falar, olhando para o B, que é onde está a bissetriz, que x, que é 6, 6 dividido por QR, 6, fechando o triângulo, hein? Dividido por QR, dá a mesma coisa, 6 por QR, 15 por AR. 15 por
Notou? E que se a gente simplificar por 3, este com esse, fica 5, fica 2. Tá? Olha o que ele quer, a ordem que ele quer. Ele quer QR sobre R. Então vamos trocar de lugar o QR com o 5. O QR sobe, o 5 desce. Diríamos então que QR sobre AR está dando 2 quintos. 2 quintos. Olhei nas alternativas, não tem 2 quintos, porque ele transforma essa fração na forma decimal. É dividir 2 por 5, que é o mesmo que 4 sobre 10, que é o mesmo que 0,4. Pronto. 0,4 é o que a gente está encontrando ali na alternativa C. Tá, gente? Então tem hora que, para usar o teorema da bissetriz interna, eu tenho que olhar não o triângulo completo, daria para fazer o teorema da bissetriz interna no ABC com a bissetriz pelo B, né? Daria para descobrir esse pedacinho, isso dividido por isso igual a isso, por isso, daria. Mas, para usar o teorema a meu favor naquilo que nós queríamos, eu olhei para um pedaço. Eu continuo tendo bissetriz quando eu olho para o ABQ. Continua sendo bissetriz no vértice, né? Então, assim, cuidado ao olhar, cuidado no olhar, tá bom? Deixa eu ver se alguém me manda alguma pergunta. Escutei um barulhinho aqui, parecia o barulhinho do chat. Deixa eu confirmar. Isso, vamos lá. Vamos ver aqui. Léo, eu só poderia dizer que BQ é igual a QR se o exercício falasse? Só se o exercício falasse. Só se o exercício garantisse para nós. Não tem nenhum argumento que permite a gente olhar e dizer isso, né? Pelo menos nenhum argumento aparente. Tá bom? Ô, Estevam, obrigado você pela pergunta, imagina. Tá? Gente, nosso tempo começa a se aproximar ali do final. Eu só queria que a gente pudesse olhar, antes de terminarmos, no exercício logo abaixo. Tá? Se você puder olhar comigo, no exercício logo abaixo, que é o exercício que nós temos aqui de número, deixa eu localizar ele aqui na minha apostila, deixa eu abrir, no exercício 392, tá? Só para você localizar que é aquela situação que eu disse das retas, agora teorema de Tales, evidentemente, as retas estão se cruzando entre as paralelas B e C. Então aqui trace uma nova paralela entre B e C, ali no ponto onde eles se cruzam, e separe as duas retas, tá? Você vai perceber que vai sair facinho esse exercício. Bom, então é só entre as paralelas B e C, onde as retas transversais cruzam, trace uma nova paralela, separa R e S e vai sair facinho, por teorema de Tales, esse problema. Tudo bem? Gente, dúvidas, perguntas, questões, considerações de vocês, alguma coisa que eu não falei que você queira que eu melhore, alguma coisa a mais? Tranquilo para todo mundo? Então a gente vai se despedindo aqui, tá bom? Vou terminar a gravação, agradeço a presença de todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito de semelhança de triângulos, tá? São os 2 próximos módulos. Não percam, porque é bastante importante. Combinado? Obrigado pela presença e atenção de vocês, agradeço demais. Grande abraço para todo mundo. Até daqui a pouco.